Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Estação Liderança. Neste mês das mães, nós fizemos um convite especial para as mulheres mães da Estação Liderança, para uma roda de conversa extraordinária. Vai ser bastante rica para o nosso aprendizado e para esse processo de transformação e de evolução de consciência. Sejam muito bem-vindas. Rê, dá as boas-vindas para os nossos convidados. Já vou falar delas aqui. A Rê já estamos há bastante tempo nesse processo, que é minha companheira nesse podcast. Bom, é com grande prazer que recebemos, né, Patrícia e Sumaia, que são mulheres, mães e parceiras de trabalho, né? Então, ao mesmo tempo que nós nos conhecemos e convivemos e trabalhamos juntas, né, também trabalhamos para as mulheres, né? Fazemos diversos trabalhos relacionados ao papel da mulher, a questão da maternidade, a mulher na liderança. Então, acho que essa experiência que nós acumulamos todo esse tempo, né, nós vamos ter a oportunidade de compartilhar aqui com os nossos ouvintes, né? Eu e as pessoas que nos assistem. Exatamente. Também no YouTube. Então, é uma delícia estar aqui com vocês. Uma coisa que o Adilson já tinha muita vontade de fazer e nós estamos realizando um sonho aqui de trazer trazer as mulheres da equipe para poder falar sobre o assunto das mulheres. Que gostoso. E deixa eu aproveitar, porque assim, eu tenho muito orgulho de ter vocês nesse time, né? Eu aprendo sempre. E eu fico muito à vontade quando vocês estão conduzindo e tocando o projeto. E certamente isso tem uma qualidade que vem desse nascer mãe, né? Então, Sumaia Thomas, nossa consultora sênior, uma especialista na área de assessment, facilitadora de treinamentos bilíngue. A Patrícia Pimentel, com know-how extraordinário nessa área de assessment. A Regina, né, que além de ser mãe, também é avó. Né, é verdade. Num processo de transformação organizacional. Então, é um privilégio. E o tema fundamental, quando a gente fala para mães, é de que a gente fala muito dessa temática de evolução de consciência, de humanização de espiritualidade. Então, não dá para olhar para esse guarda-chuva, para essa visão, se a gente não entender esse papel da mulher, da mãe, na sua carreira e na sua profissão. Então, vamos lá tocando esse papo, Regina, com você. Então, a gente poderia começar, se vocês toparem, falar realmente a nossa experiência, né? De quando isso aconteceu, contar um pouco a história, né? Como que os filhos passaram a fazer parte da nossa vida, também quero falar da minha. Então, vocês poderiam começar. Quem quer começar? Sumaia, pode ser? Posso. Bom, primeiro me sinto honrada com o convite, né? É sempre muito gostoso, porque a gente se sente valorizada pelo trabalho que a gente faz, né? E como vocês bem abriram, é um desafio, né? Sempre, né? Como é que é esse papel de mãe junto à carreira, né? Então, hoje eu digo que estou, né, consultora sênior aqui da estação, mentora e coach de carreira, com esse foco em mães, né, para esse equilíbrio da maternidade e o trabalho. Nós temos lá em casa 2 filhos, uma menina de 10 anos e um menino de 8 anos, né? E esse trabalho, então, eu e Patrícia nos conhecemos há muito tempo aí, trabalhando em consultorias multinacionais, fazendo grandes assessment center, né, Patrícia? Vamos coordenar mais um. A gente vinha, a Patrícia já era mãe na época, eu nem namorado tinha, acho. E eu me lembro bem que toda essa experiência profissional se transformou com a chegada da maternidade para mim, né? Eu até uma vez ouvi a frase que maternidade é sacar rolha do propósito, né? Então, você fala assim, pera, o que eu tô fazendo da vida, né? Que momento é esse? Porque a gente, quando aquela criança nasce, a primeira, a segunda, a terceira, você vira exemplo, né? Você vira exemplo diariamente, constantemente. Então, foi isso. A primeira experiência no mundo corporativo da minha primeira gestação foi uma coisa incrível, super bacana, super positiva. Foi do jeito que eu imaginei, né? Trabalhar e ter filho. Qual o problema? Mas na segunda, eu já tive uma experiência muito diferente.
E eu falava assim, descobri as manchetes de jornais, o caos que se conta nas redes sociais, né? Enfim, todo o preconceito com a mãe no mundo do trabalho eu descobri só na segunda gestação. E a partir daí eu me movi, não deixei de atuar como essa profissional de desenvolvimento dentro das organizações, mas também atuar com um olho muito dedicado para a mãe no trabalho. No seu caso, ser mãe, né, espelha a sua carreira, né? Espelha na sua carreira, quer dizer, acaba conduzindo uma escolha sua dentro de um propósito de contribuir com a mulher e o mundo do trabalho, né? Essa integração, né? Sim, e se for olhar a busca da realização profissional, então se for pensar desde o meu primeiro trabalho e as transições de carreira pelas quais eu passei, né, tudo vai se somando e foram 3, 4 transições de carreira e essa última, né, onde eu me voltei mais para a questão do equilíbrio maternidade e trabalho, foi cutucada mesmo pela chegada das crianças, né? Então, é uma soma, né, que foi essa busca que a gente... Porque eu sempre digo que trabalho... um dos pilares da felicidade é o trabalho. Um dos pilares da nossa felicidade é o trabalho. Então, essa realização... Então, eu costumo até também dizer que se... Até o momento de ser mãe, você não tinha procurado se entender, falar, tô fazendo, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Chega nessa hora, você fala assim, não aguento mais, porque aí você não enfrenta trânsito, você não enfrenta tanto, sabe? Você não engole tanto sapo, você coloca pra frente, você fala assim, eu tenho mais que fazer. Quero ficar com as crianças, eu quero estar com as crianças, eu quero promover um exemplo, enfim. Você se questiona muito mais, você se olha muito mais para ficar aguentando coisas que talvez, se não fossem as crianças, você não se olharia tanto. Acho que tem um trabalho grande de se olhar, né? Que a gente fala no mundo corporativo desse autoconhecimento estratégico, não é? De olhar para a carreira, para a vida, para as escolhas, para essa tomada de decisão que é super impactada com a chegada da maternidade, né? E que lida com todo esse entorno. Né? Muito bom. Isso, deixa eu aproveitar aqui, porque tem uma questão que é... Você que é líder, gestor, você veio de ontem, né? Vem de onde? Né? Você teve uma mãe, né? Então, no seu processo de interação, o quanto é humanizada a relação que você tem com as mulheres do seu ambiente, né? Será que sua mãe teria algum orgulho de você não ser humano, né, o suficiente para estabelecer uma relação de fortalecimento com essas pessoas, né, com esses seres? Então, é um questionamento importante, né? Que olhar que o gestor deveria ter, né? Será que minha mãe teria... Eu faria isso que eu estou fazendo com essa colaboradora se fosse a minha mãe? Posso fazer só um comentário nessa fala? Que eu gosto muito de frisar, porque as pessoas tendem a levar os gestores, como tratam as mães, mas é as gestoras também. Então, os líderes, de maneira geral, mas eu gosto só de salientar, porque às vezes tem uma expectativa, se ela fosse mãe, ela te entenderia. Se ela fosse mãe, ela não falaria desse jeito com você. E não é verdade. Porque vai depender muito da referência que cada ser humano tem com esta relação, ou com a experiência trabalhando com outras mães, e eu sou um caso disso, né, na minha primeira gestação, como foi na segunda, tem a ver com essa relação, né, com os gestores que eu tive na época, né? Então, não é porque era mãe ou porque era pai, não tem nada a ver com isso, mas com as referências que eles passaram ao longo do tempo com outras profissionais mães. Então, eu acho bem importante esse lado, porque... Muitas pessoas, sei que não é o seu caso, mas assim, muitas pessoas falam assim, é porque é o seu gestor. Não, porque a gestora também comete algumas gafes quando da chegada da maternidade no trabalho. Um pouco de mindset também, né? Cultural, né? Do que é incentivado, né? Legal, muito bom. Patrícia. Prazer, então eu sou Patrícia, também uma carreira similar da Sumaia, né? Comecei em organização, depois fui migrar para consultoria, assessment, mentora, coaching, e agora migrando para a área clínica para ver o ser como um todo. Eu até comentando, eu tenho um filho de 36 anos, né? E outro de 30. Então, eu peguei a primeira leva das mulheres que trabalhavam,
né, nos anos 85, que eu casei com 21 anos, meu primeiro filho com 25. E daí era uma coisa assim, filho é independente ter filho e continuar trabalhando, será que quer continuar a trabalhar? E se trabalhar é como não tivesse o filho. Então a empresa tinha uma pressão, olha, nada muda, você vai ter de se ajustar. E aí eu fui, acho que eu tenho um lado assim, era o que tinha de ser feito, eu fui fazendo o melhor que eu pude naquela época, sabendo que na empresa trabalho é trabalho, família era família, a gente falava de papéis. E hoje a gente vê papéis como um todo, todos integrados. E aí eu fui desenvolvendo, né, meu papel profissional como de mãe, um grande aprendizado, um grande desafio, né, e que eu poderia, naquele momento, estar fazendo. Era berçário, acho que eu fui uma das primeiras que deixava 8, 10 horas em berçário. E daí, eu acho que isso me trouxe uma compreensão hoje, né, que a gente vê uma abertura um pouco maior das empresas, respeitando esse tempo de mãe, como lidar com essas mães que hoje questionam muito, né? Então, tem uma reflexão, vale a pena ter filho aos 25 como eu tive ou é melhor aos 35? Mas a gente se permite hoje a questionar as nossas crenças. Acho que é muito legal. E hoje meus filhos estão super independentes e eu vejo que esse modelo de mãe que sempre trabalhou, tal, para eles foi fundamental, porque também também estão junto mulheres que trabalham, que estão à frente, e para eles é natural isso. Fantástico. Sou eu agora. Não, é interessante porque, assim, eu não sei se eu escolhi ser mãe. Eu acho que minha filha me escolheu para ser mãe. Por quê? Porque eu queria realmente... Eu sempre fui muito dedicada a estudos, ao trabalho, e eu achava que não cabia um filho ou uma filha, né, na minha vida. Porque eu sempre fui muito dedicada, gosto, e até hoje faço isso, enfim... Mas então acho que não cabia uma filha e eu acho que por isso que minha filha escolheu, porque se fosse esperar eu estar pronta para ter um filho, porque eu alegava isso, eu falei, não, preciso estar profissionalmente bem, preciso estar bem colocada, bem estável, né, amadurecida para ser mãe, etc e tal, e tanto que minha filha me escolheu com 38 anos. Foi quando, né, eu fiquei grávida e eu tive ela. Então, o que aconteceu? Aconteceu que eu tive que... o preparo é ali na hora, né? A reflexão é ali. Então, assim, você vai descobrindo que aquilo que você tinha como referência, que o mindset, no ambiente que você nasceu culturalmente, não combinava comigo. Porque minha filha tinha que caber nesse espaço do meu trabalho. E o que eu faço agora, né? Então eu acho que isso, na época, e aí a minha condição favoreceu isso, montei uma rede de apoio, né? Uma rede de apoio para poder trabalhar e para poder ser mãe, né? Então, a escola, né? Ter uma pessoa, eu normalmente tinha na época talvez uma pessoa que trabalhasse em casa uma vez por semana, aí aumentei a carga horária da pessoa que trabalhava comigo, minha assistente lá, né? Enfim, então acho que foram processos de mudanças em mim, de checar isso que vocês trouxeram, que é olhar para a gente, o autoconhecimento do que eu quero da minha vida e como que eu vou compor isso. Ao mesmo tempo, é uma relação muito interessante que aconteceu também comigo, é que essa experiência de ser mãe saiu do meu... Embora o autoconhecimento fosse grande, saiu do meu autocentramento, ou seja... O tempo não era só meu. Não. Eu perdi a minha autonomia de gerir o meu tempo, né? E também eu queria estar com a minha filha, tanto que eu tinha que achar uma janela, eu tinha que fazer alguma coisa. Então, só para exemplificar, quando o primeiro trabalho que eu ainda fiz na minha licença, mais ou menos no 4º ou 5º mês de licença maternidade, eu já era consultora, então eu me dei autolicença. Então, mas eu adorava amamentar.
Então, eu não queria deixar de amamentar pelo menos até os 8 meses. É uma relação louca isso, é uma relação de não só do que a criança precisa e que você também precisa, né? Porque você sente, nossa, enquanto tá mamando, eu tô dando, tá tudo bem, né? Eu tô provendo, então tem uma... E a ocitocina que produz né? Aquele amor, aquela coisa... Um êxtase. Né? Eu tive essa experiência, não são todas as mulheres que sim. têm essa experiência com a amamentação, né? É verdade. Então, foi uma coisa muito legal, e assim, só para entender a complexidade disso, que quando eu fiz o meu primeiro trabalho, foi para o Rio de Janeiro, Macaé, plataforma de petróleo. Meu Deus. Eu tive aqui, ia viajar, né? Porque quando alguns trabalhos que eu fiz em São Paulo, normalmente meu cliente fala assim, eu tenho que levar minha filha. Eu vou ter que ter uma sala de apoio enquanto eu faço o workshop e de 4 em 4 horas eu tenho que amamentar. E eu tinha que apostar que a Rafaela, minha filha, ia mamar apenas de 4 em 4 horas. E vocês não acreditam. Ela fazia. Ela quis tanto ouvir que ela precisava fazer tudo que a mamãe pedia. Ela não chorava na sala de apoio. Lógico que tinha uma pessoa com ela. Já praticava hipnose. Ela não atrapalhava em nada. Ela não atrapalhava em nada. Tanto que até as pessoas do workshop, tenho fotos com... Que amor de bebê, falavam. Com os grupos, né? Com ela no meio, tal, de bebezinha. Porque eles falam assim, nossa, que loucura isso, né? Então, mas deixa eu fazer uma pausa, porque essa sua experiência é incrível. As pessoas que conviveram com você nessa época, que assistiram seu workshop, que te contrataram, ficaram com uma boa referência de uma mulher, mãe com filho pequeno. Porque você fez, entregou, a sua bebê colaborou, ficaram com uma ótima referência. Quem não viveu isso, nunca vi, imagina, nunca vai, loucura. É impossível, não é possível, não vou contratar, nunca vi isso, entendeu? Isso é muito legal, por isso que hoje eu acho que a gente tem muito mais exposição de um tudo, e a gente vai ter aqui milhões de casos para contar, que assim... As referências, e por isso que eu falei gestores e gestoras, a referência que cada um tem. Então, assim, nossa, abençoada Regina e Rafaela. Não, e essa foi a descoberta. Porque serviram de exemplo. Porque a minha mãe comentava, mas você vai trabalhar e vai levar... Eu vou tentar. Mas só para fechar isso, que eu não vou ficar... O papo aqui entre todas nós, é que foi a primeira viagem. Gente... Eu tinha a sensação que eu ia para outro planeta. Porque eu tinha que realmente... Aí já tinha programado deixar de amamentar. E eu fiz essa viagem para o Rio de Janeiro. Fiquei no hotel. Eu chorava. Manhã, tarde e noite no dia que eu cheguei. Que eu cheguei no domingo. E eu tinha a sensação que eu estava fazendo, assim, a pior decisão da minha vida, a minha escolha de ter ido fazer esse trabalho, né? E no dia seguinte tinha grupo, e daí só grupos de homens, né? Lá em Macaé, na plataforma, né? Predominantemente homens, eles não entendem nada, né? Se eu trouxesse a minha dinâmica, eu achava isso, né? Bom, enfim, mas aí era aquela sensação. Foi uma sensação, horrível, assim, muito dolorida, porque realmente era o desmame, e o desmame é uma coisa dolorosa para a mãe. Aí eu falei assim, nossa, minha filha não vai sobreviver. Eu cheguei em casa, né, que ela ficou em São Paulo com meu marido e tudo mais, ela estava ótima, maravilhosa, saudável e tal. Eu falei, então seu marido realmente cuida e cuida bem. E aí ele acabou tendo um papel super importante na educação. O trabalho dele já era home office na época, mas assim, foi uma coisa assim só para contar. E agora uma coisa também que é a experiência de vó, que é outra, mas essa eu não vou comentar agora. Deixa eu aproveitar e trazer um complemento na fala de vocês, não sei se complemento, né, mas dizem, né, de que um dos momentos de maior conexão espiritual que nós temos, que é o momento do nascimento. Só que quando nasce o seu primeiro bebê, você também nasce como mãe. Então, é uma forte... uma intensificação dessa conexão espiritual, que traz todo o aprendizado, né? E não tem manual, porque para ser mãe para Sumar é diferente da Patrícia, é diferente da Regina, de como é diferente para cada uma das pessoas que estão nos ouvindo aqui. Então, isso traz um ponto
da moeda que é muito importante, que é o que eu tenho que aprender a respeito de mim mesmo. Né? Que é o que vocês estão trazendo nesse bate-papo maravilhoso aqui. Vocês tiveram que aprender a respeito de vocês mesmos, né? Para tocar. Uhum. Eu queria exatamente falar isso, né? Como a gente tem que estar esse autoconhecimento para saber assim, como eu lido com as minhas emoções. Então, como eu lido com a angústia da separação, como eu vou lidar com momentos de solidão e de culpa. Né? E aí, se a gente começa a trabalhar, refletir sobre isso, sem julgamento, mas sim, vamos entender isso e abraçar esse sentimento, eu acho que a coisa flui melhor. Né? Eu acho que você está trazendo uma coisa super importante que tem a ver com a questão de mãe, que é a culpa que nos persegue. Por quê? Porque a culpa ela é cultural. Porque a culpa, ela tem um sistema de crenças por trás dela. Porque se você olhar em diferentes culturas, a questão de culpa é totalmente diferente. Se você faz o papel ou não, aquilo que você faz, a consequência que você tem. E acho que isso que você está trazendo é fundamental, porque esse olhar que traz de reflexão é importante, é realmente... será que eu preciso me sentir culpada? Será que é isso mesmo? Né? Será que... Porque, às vezes, a gente não vai para um lado melhor nosso, do ponto de vista de realização pessoal, porque senão você fica... Carregar a culpa é muito chato, tem peso. Então, uma vez assisti uma palestra, fui no Seminário das Mães, Seminário Internacional das Mães, e a Cris Guerra foi fazer uma palestra. Ela tem uma história muito bacana. E ela falou uma coisa que eu carrego comigo. Ela já sabe, que eu já postei várias vezes para ela. Que é assim, a culpa toma café lá em casa, mas não fica para dormir. Essa é boa. É muito boa. E fala muitas coisas. Porque assim, a gente tem que se aproveitar daqueles... Identificar, né? Se aproveitar desse momento que você identificou a culpa. E falar assim, o que eu faço com isso? E elaborar ela. E não carregar, que é exatamente o que você trouxe agora. Porque a gente fica carregando. Não carrega. Fala assim, por que eu tô me sentindo culpada? Aconteceu uma vez, eu fiquei arrasada. A Liz nossa filha foi pra escola e era dia da fantasia. E as crianças amam ir de fantasia quando tem 4, 5 anos pra escola, né? Uma coisa louca, é uma festa aí de fantasia. E eu não mandei a Liz de fantasia. Eu só descobri que era o dia da fantasia na hora que eu fui buscar na escola. E aí as mães falaram assim, mas você não viu no grupo? Você não viu no aplicativo? Tava na agenda. Né? Você fala assim, não vi, tava trabalhando, me esqueci, não olho todo dia, é muito grupo para olhar, tava cansada, não olhei. Só que eu fiquei pensando no como eu fiz a minha filha se sentir mal. Eu fiquei arrasada por não ter olhado o aplicativo, a planilha que a gente faz para organizar e que às vezes falha, né? E aí, entendi, eu falei assim, bom, botei um alarme depois disso, eu botei um alarme para olhar antes de sair de casa o bendito do grupo das mães para ver se não estava faltando nada. E não aconteceu nada demais com a nossa filha, por quê? Porque a escola tinha uma arara cheia de fantasia, para quem não levava, ela vestiu e ela brincou. Então, não teve nenhum problema com a Alice, mas eu vivi um momento de culpa, porque assim, como não prover aquilo para minha filha e tal. Então, assim, esse é só um exemplo, né? Sim. Mas assim, são de pequenas coisas que, como pode ser a viagem, ter ido, não ter ido, etc. Ou decisões mais de longo prazo, mais difíceis de serem tomadas, né? Mas que eu acho muito legal essa frase da Cris Guerra, porque assim, você fala, elabora, aproveita, o que isso quer te dizer, não é, Patrícia? Isso. Assim, elabora isso e constrói em cima daquilo, não carregar, né? Que a gente... Não, que eu ia comentar o seguinte. A criança consegue fazer uma leitura inconsciente dessa mãe. Mas quando ela percebe uma mãe feliz e realizada no trabalho, ela também faz uma conexão, fala, nossa, né, inconsciente. A hora que ela sente uma mãe pesada, carregada, maltratada no trabalho, tudo, reflete também em uma criança pesada. Então, quando você fala da Rafa, ela deve ter sentido, né? Que nós estamos falando de sentir. Como foi bom isso? E aí a criança entende novamente,
volta, e aí até trazendo um pouco, né, do pai, né, que você falou do teu marido, como também tem de dar apoio a essa mãe e a essa família. Aí a coisa acontece um flow, né, de estar na nuvem, a família integrada e dinâmica. E perrengues sempre vão existir, faz parte da vida. Né? E a gente tem que estar muito aberto a ajustar, eu acho que é isso, né? Que você falava no nosso café, né? Assim, que história é essa de ser perfeita? Não é? Ser uma boa mãe. Porque não existe perfeição. Né? Se você tiver essa clareza que você está aprendendo, que você está estudando, que você está se desenvolvendo, que você está realizando, essa coisa da perfeição, porque qual é a expectativa que seu filho, sua filha tem? Não é? E qual é a expectativa que você vem? Eu também, uma vez, ouvi o seguinte agora eu vou ter filhos, eu preciso de um carro maior. Né? Porque meu filho precisa de um carro maior. Quem disse que seu filho precisa de um carro maior? É uma necessidade que você tem, você quer se sentir mais confortável, você pensa em fazer viagens, você pensa em carregar mais coisas, você vai comprar mais coisa no supermercado. Ei, mas tem gente que vai continuar de ônibus, não é, né? Então tem uma coisa assim, que algumas expectativas que a gente vai construindo que não é bem a realidade daquele serzinho que está chegando. Eu acho que essas questões que vocês estão trazendo é importante, porque a questão da insatisfação, de você não estar feliz com você, é o que você carrega e define suas relações, inclusive com os próprios filhos, né? Então você vai colocando na mochila um monte de insatisfação, né, dentro do processo, ou da culpa, ou que não consegue atender o seu padrão de perfeição, ou que não se permite, né, viver, ter prazer na vida, porque o filho não deixa, você tem que estar ali, etc e tal. Isso vai tendo um acúmulo, como se você fosse morrendo, entre aspas, simbolicamente, né? Agora, quando você está nesse estágio, como você constrói as relações com os outros? Ou com seu filho? Não constrói. Ou com seus companheiros, né? Opa! Não é que eu tenho casamentos acumulados. Então, o que acho que a Patrícia é a única que não tem. Então, eu acho... Então, essa parte. Então, como tem esse processo... você vai tendo uma vivência que no fim você não consegue viver a sua realização, o seu flow, a sua felicidade. Então a relação está por insatisfação. E a questão da criança, ela pode compreender, mas às vezes ela sente que ela é responsável pela infelicidade do outro. Ela é irresponsável pela tristeza da mãe. É isso. Porque a criança, ela é até uma determinada idade, né? Ela é muito egóica, ela acha que o mundo gira em torno dela. Então, tudo que você faz, que ela faz para o bem ou para o mal, foi a partir dela. Então, isso é uma coisa legal de a gente entender desse processo de estar bem, de buscar. Eu sei, tem um monte de perrengue na vida, mas é como você falou, como você lida com isso. A consciência disso é que te dá a possibilidade de você mudar e se transformar. De estar bem para essa criança, né? De ter paciência na hora que te demanda mais, né? De você estar presente, né? Eu contei pro meu marido, eu tava tomando banho com meu filho, ele tava me contando um negócio que eu falei assim, olha a percepção dele, olha o que ele tava me contando, né? Mas por quê? Porque eu falava, vamos tomar banho lá, vamos, não sei o quê. Porque a gente tá sempre com pressa. Parece que tá sempre... Tem uma coisa para fazer, tem sempre uma tarefa, tá? Né? Tá sempre com o relógio ali, ó. Tic, 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 tic. Então, e às vezes a gente não tá presente. Então, aquele minutinho de... Quando você tá bem com você mesma, você consegue cuidar dessas relações, cuidar da relação afetiva, né? Com o parceiro, com a parceira. Olhar, prestar atenção no que esse filho está falando. Eu acho que eles vêm para ensinar a gente. Eles são muito perspicazes. Então, mas a gente precisa estar bem com a gente mesmo em primeiro lugar. Eu queria até resgatar uma questão que eu também passei muito dessa coisa. O que a sociedade exige o quê? Que essa mãe seja excelente, que essa mãe não se sinta culpada, que essa mãe coloque na melhor escola porque tem a viagem, E aí... a hora que você começa a pôr na quinta marcha, atender a expectativa da sociedade,
você não olha para si, e aí isso é muito tenso. Então, a hora que você fala, ok, a sociedade diz, mas o que eu quero, o que o meu filho precisa? Por isso que tem tanto caso de burnout agora, né? Exato, porque você vai esticando a corda, colocando uma expectativa, e aí você perde a coisa do ouvir o outro. E ser mãe, e ser família, é um aprendizado, é um amadurecimento. Eu estava falando de Winnicott, que é o amadurecimento não só da criança, o nosso amadurecimento como pessoa. Né? Eu já estou numa fase que meus filhos não estão em casa, então, às vezes, você tem um ninho vazio? Eu falei, não sei se não encontrei ainda esse ninho. Um ninho vazio. Encontrei esse ninho. É independente. E eu sei que eles, qualquer momento, sabem que eu estou do lado deles. Sim. Então, eu acho Pode voltar se quiser, né? Pode voltar. Então, quando eu ouço a Patrícia falar isso, eu falo assim, puxa, que legal. Ela não deixou de olhar para ela. Sim. Então, por isso que eu não tenho assim, porque uma vida dedicada ao filho. Né? A gente, uma vez eu participei também estou resgatando a coisa, a gente vai tendo muitos insights, né? A gente vai tendo insights. Eu estava mais próximo de mães atípicas. E aí agora não vou me lembrar qual é a instituição que ela tem, mas ela ajuda, ela tem um tipo de curso profissionalizante para as crianças que vão se desenvolvendo, que já estão ali pré-adolescentes, para eles entrarem no mercado de trabalho, enfim. E aí ela falou assim, Sumaia, você não vai acreditar. Aquele ser humano ele tem o curso, eu ofereço, mas a mãe não deixa. O pai não deixa, não acredita, porque está dependente do próprio ser. Bom, se eu não cuidar mais dele, o que eu vou fazer da vida? Né? Então, tem uma série de outras coisas. A gente aqui tem uma experiência. Então, essas outras experiências trabalhando com mães atípicas, né? Você fala assim, nossa, então tem um lugar, mas eu não quero, porque não cuidou de si. Então, como é importante a gente cuidar da gente primeiro. Não é um egoísmo, é uma questão básica, é uma questão essencial. E não é fazer tudo o que eu quero, mas é olhar para si. Eu acho que você está trazendo uma coisa. Chama o homem falar aqui, né? É só para complementar, que eu acho que é interessante, é o estado de atenção. Isso. Esse estado de atenção é importante, e também os códigos que as crianças ou os filhos se comunicam com a gente. Muito. Como que eles desenvolvem os códigos e tal. Estou contando uma história que eu acho muito engraçada. Então, que eu tenho a minha filha, a Rafaela, que está com 31 anos, e tenho uma neta que tem 7 anos agora. E a minha neta fala assim, Regina! Aí eu chego assim, Tayla, mas por que você está me chamando de Regina e não está me chamando de vó? Porque eu estou chamando vó, você não ouve? Se eu chamo Regina, você ouve. Né? Eu falei, nossa... É mesmo? É mesmo. Né? Olha o sinal de alerta que ela me dá. Então, ela usa isso agora, no dia a dia. Ela chama vó. Dá para você fazer alguma coisa? A avó não. A avó está desligada, né? Aí ela fala, Regina! Chama minha avó, Regina, chama minha avó. Olha que interessante que ela descobriu como me traz. Se eu estou ou desatenta ou fazendo uma outra coisa. E né? não dando atenção para ela. Não dando atenção para ela. E ela falou exatamente isso. Porque você não me dá atenção. Quando eu chamo Regina, você responde. Assim, ser vó é resgatar uma mãe. Como é essa relação vó, papel de mãe, é um resgate? É rede de apoio. Falando na modernidade, sobra. Porque assim, dos múltiplos papéis que nós temos, que não são poucos, certo? Eu costumo falar que a gente consegue participar de projetos estratégicos, né? E a compra do creme dental e sabonete dentro de casa. Então, vai né? É muito grande a dimensão dos nossos papéis, né? Muito extensos. E eu vejo essa questão na modernidade, né? Que a minha filha também trabalha, né? E também tem o tempo filha, almoço, escola, né? Uniformes, hábitos,
tal, põe pra dormir, e tem uma hora que ela tá morta. Então, não, é verdade. Então, a rede de apoio sou eu. Então, quando eu viajo, monta-se um outro esquema. Mas, então, se eu fosse dizer que é uma delícia, mas do ponto de vista afetivo, que eu acho que essa questão de mãe, da nossa, né, na nossa biologia e da nossa relação, e que também é importante pra gente, é muito afetivo, é outro tipo de relacionamento, até dentro do processo educacional, né? Que é minha filha quem mais educa e a filha dela se relaciona comigo, né? E dentro desse processo... A gente faz alguns ajustes, digamos assim. Mas eu acho que é muito dentro dessa relação Agora, afetivamente é uma delícia, como ser mãe, vó e tudo é uma delícia. Mas eu me sinto responsável igual, na rede de apoio. Eu me dou, né, da mesma forma que me doava para... Eu me dou ainda para a Rafaela, em outro patamar, né, de menos dependência, mas... É muito gostoso. Eu não sei se é ser segunda mãe, não saberia te responder. Não sei se eu sou segunda mãe, acho que não. A mãe dela é a mãe dela mesmo. Deixa eu fazer uma colaboração aqui, até reflexão em cima do que vocês estão trazendo aqui, porque no convívio, nessa dinâmica de vida e de trabalho, vocês trazem um aspecto que vocês já trouxeram para a vida de vocês, que quando você fala da culpa, tem um sistema de crenças ali, né? Que ele vai te colocar numa condição de protagonista ou não. E o que eu percebo que vocês estão trazendo nessa conversa, nessa roda de conversa, nesse diálogo, nessa troca, é da capacidade de questionar. Porque, culturalmente, o mundo te colocou lá numa condição. Sim. Né? E eu tenho certeza que pela dinâmica que vocês fazem, vocês questionam, né, as executivas, né, as mães, as mulheres, né, sobre esse papel, porque deixa ela numa condição de como vai se relacionar com as situações, que vai remeter uma culpa ou não, com a carga, às vezes, que é uma exagerada, porque alguém colocou, não que é dela. Né? Então, e eu vejo que essa capacidade de questionar que vocês têm, né, que vocês mostraram aqui nessa troca, ele é um processo importante para a nossa evolução de consciência. Até para criar esse movimento de maior abertura para que a mulher, a mãe, seja melhor recebida, né, no ambiente do trabalho e conquiste esse espaço que vem vindo aos poucos, né? E que tem um dado de posicionamento. Mas esse questionamento é muito legal essa sua observação, porque é tema de conteúdo dos nossos workshops, né? Quando a gente fala do como fazer perguntas, como questionar, como abordar determinados assuntos, como falar de assuntos delicados. Acontece que todos nós aqui viemos de uma geração e eu ouso dizer que as crianças ainda não estão sendo ensinadas na escola sobre isso, a questionar. Que, assim, desde que a gente nasce, assim, obedeça a seu pai e sua mãe. Você vai ficar na casa da sua avó? Obedeça a sua avó e seu avô. Vai ficar na casa da sua tia? Olha o que a sua tia falar, você tem que fazer. Vai ficar na casa do amiguinho? Olha, tudo que a tia, mãe do amiguinho pedir, você faz. Aí você vai para a escola. Obedeça a sua professora. Obedeça a seu professor. Primeiro emprego, obedeça a seu chefe. Então, você vem numa toada de obedeça aquela figura hierárquica que está acima de você. A gente não vem sendo ensinado a questionar. Então, essa autorreflexão, ela não vem. A gente está fazendo agora. Por que coaching virou um boom no mercado? Porque tem livros, né? Coaching, a arte de fazer perguntas, a alta performance através do coaching. Porque esse questionamento... Peraí, mas você quer ir aonde? Com que objetivo? Tá, com que propósito? Né? Filmes sobre maternidade, tem um que eu adoro, que o começo do filme é assim, o filósofo fala... A primeira pergunta que você deve se fazer é: por que você quer ter filhos? Alguns casais têm a oportunidade de se questionar. Outros, assim, simplesmente a gravidez apareceu, né? Então, assim, só para trazer um pouco que
o Adilson está percebendo que a gente faz isso, é uma construção, a gente leva isso para o mundo corporativo, leva para os líderes de maneira geral, para essas profissionais que se tornam mães, que têm o dilema da culpa, a dificuldade de crescer, a mulher na liderança, é verdade. Mas a gente também tem que olhar, e eu gosto muito disso que você traz, assim, de a gente ampliar essa consciência, de se questionar muito mais cedo, né? De questionar, tá bom, por que você quer, vai questionando a criança? Você precisa perguntar, por que te deu? Por que não deu? É isso que precisa ir mudando ao longo do tempo. É uma jornada, mas acho que a gente já começou a mexer nas estruturas, né? Eu vejo, né, nos meus atendimentos, muitas mães que têm um sofrimento e não falam desse sofrimento e dessa angústia com a filha. Então, eu estava com uma situação... E nós, como consultora, eu viajava muito. Então, trazer, olha, eu vou viajar uma semana, fica seguro, nós estamos aqui, eu vou estar longe, mas está indo teu pai, tem uma rede de apoio, isso vai te garantir algumas questões, né? Então, eu tentava falar isso, porque a gente não sabe como o outro recebe, e que foi positivo. E muitas pessoas que eu atendo, ainda mães, né, no trabalho, como eu vou lidar, como eu vou falar, fale naturalmente. E aí, pelo retorno, as crianças como entendem e diminuem essa ansiedade da separação. Legal. Verdade. Então, a gente também precisa, por isso, você pode ter chefe, você pode também... É você com você mesmo, uma autorreflexão contínua de papéis, né, líder? O que eu acho importante em relação ao processo que a gente fala de evolução de consciência, né? Eu acho que a primeira questão da evolução de consciência é você se separar do todo. O que eu quero dizer? Da influência que dentro de um mindset, o impacto tem em você, Perfeito. e que converge e o que não converge. Perfeito. Outra questão que também está no nosso estágio de evolução é você criar sua identidade do humano. Do humano ser biológico, físico, mental, psicológico, social, que é a integralidade do ser. Então, o que eu vejo? Que muito que você está falando dentro da nossa sociedade, e que acho que essa reflexão é importante que a gente leva, como você disse, é a questão da base dos valores, daquilo que eu preservo, que é importante. Por exemplo, às vezes nós estamos falando das mães e nós não estamos falando da base do relacionamento afetivo. No meu modo de ver, há um deslocamento do afeto na nossa sociedade. A gente acaba priorizando o fazer, o gerar dinheiro, a sobrevivência financeira, deslocando o amor da relação familiar com o filho. Isso é a base da relação. Então, a evolução da consciência, às vezes, também é voltar para trás. Do ponto de vista do amor, do ponto de vista da gratidão, de questionar do ponto de vista, né, de você questionar essas questões que são da sua essência, da essência humana. Então, eu vejo que quando a gente fala do fortalecimento das pessoas, uma mulher na perspectiva da carreira, da integração, carreira e maternidade, muitas vezes está na questão da essência dela, né? Sim. E que isso é um valor a mulher, ela tem isso na sua essência, ou na psique feminina, seja do homem ou da mulher, não na questão do gênero, do sexo, mas sim da psique, que é algo que deve ser preservado para continuidade da espécie. Sim. Porque senão nós não vamos chegar lá. Se nós olharmos só para a sobrevivência, só o lance da grana, esquecendo valores, identidade, integralidade, pode ser que a nossa espécie deixe de existir. Sim. Né? Então, eu acho que tudo isso que nós estamos trazendo aqui é o questionamento sobre isso, né? Dessa questão, desse deslocamento, como que isso se traduz no dia a dia, o quão distante ou próximos nós estamos quando você fala assim, não, eu posso ir trabalhar, mas filha, tenho uma segurança. Isso é amor, né? Se eu quero um abraço, isso é amor, né? Eu tenho uma qualidade no tempo, isso é amor.
Se eu estou na atenção plena, né? Quando minha netinha fala isso, vou prestar atenção, um pouco, né? Quando ela fala Regina é uma outra pessoa, não é a avó. Então, isso, a gente tem que olhar para isso, né? Eu acho que é importante, e isso na relação de trabalho, numa liderança da mulher, que a mulher, ela tem isso quase que espontaneamente, ela não deve ter como referência o masculino para ela fazer a liderança. Talvez na essência dela é a melhor forma de ser. Mas eu acho que é isso que vem se transformando ao longo do tempo. Não é? Então, eu já atendi muitas mulheres que falaram assim, bom, tem mulher lá na minha empresa, na presidência, lá na diretoria, mas elas não são mães. São verdadeiros homens. Aí falou assim, a que tem só vive com babá. Então, assim, são referências que estão sendo construídas, estão mudando, porque, assim, que espaço é esse? Que condições são dadas hoje em dia? E que conversas, né? Eu costumo falar assim, a gente precisa desvelar esses assuntos da maternidade no trabalho. Mas sabe muito assunto. Deixa eu fazer uma... Isso me traz uma reflexão importante para todos nós, que, assim, tem coisa que não dá para terceirizar. Ok? Sim. E o que me veio dessa rica troca de vocês três aqui é um questionamento, não tem resposta para isso. Será que essa compreensão deste papel da mãe executiva, profissional, no trabalho, não se dá porque boa parte desse papel mãe foi terceirizado? E a compreensão sobre esse papel, a ideia não tem resposta, mas questionar isso. Como que eu vou entender o papel mãe se da minha mãe, que é profissional, se eu não tive contato com isso? Mas não terceirizar, inclusive, a coisa que não dá para ser terceirizada, que é a afetividade. É essa conexão. Então, quando você terceirizou tudo e terceirizou aquela parte essencial, que é aquele momento que você tem com seus filhos, que é do abraço, daquele momento que você te entrega, está presente, né? Acho que esse é um ponto. Eu só coloquei isso como um guarda-chuva para olhar para essa situação. Mas sabe o que eu vejo? Cada realidade é única. Então, tem mães que são extremamente afetivas. Ai, meu filho... E esse filho não entende essa leitura. Então, não existe uma resposta única. A complexidade dessa relação, dessa conexão que começa intrauterina, né, e que vai num processo, cada filho, cada criança vai responder de uma maneira. Tem crianças que tiveram pouco afeto, mas aquele pouco afeto elas construíram um mundo valioso. E tem outras que tiveram afeto, era a mãe ideal, e que essas crianças têm aí questões, às vezes, de depressão, de anorexia. Não existe. Eu acho que isso é uma das tensões internas nossa, porque a gente não tem um diário de bordo para falar assim, olha, fazendo isso dará certo. Manual, né? Um manual, obrigada. A ideia do meu questionamento aqui é para que a gente entre numa reflexão, né? Será que eu estou terceirizando aquilo que não era para terceirizar? Então... Né? De perder, né, esse vínculo, porque as relações de fortalecimento têm a ver com vínculo, né? Não estou colocando isso como uma resposta, mas com um nível de questionamento importante para... É que eu acho que dentro disso que você está falando, o questionamento, eu olho muito, eu tenho cunhados assim que têm relações incríveis com os filhos. Eu acho linda a relação dos meus cunhados com os filhos. Eles são marmanjões e tá toda mãe, viaja com os pais e tal. Eu falo assim, cara, o que eu preciso para os meus filhos, quando tiverem 20, 30 anos, quererem viajar comigo ou com o pai deles? Né? Então, assim, é se questionar o que você quer daquela relação. Porque tá muito no aqui, agora assim, mas eu te dei tudo, mas eu te dou tudo, eu trabalho para te dar tudo. Tudo o quê? Você perguntou o que tá querendo? Sim. Eu me lembro que eu fui dar um workshop uma vez, fazer uma roda de conversa dessa de mães, e tinha uma mãe mais experiente, ela falou assim, nossa, isso que você tá falando é tão importante, estava lá dando um exemplo, é tão importante isso que você tá falando, mas eu acho que eu fiz direitinho. Sabe o que eu fazia? Eu trabalhava muito.
E às vezes eu viajava muito. Mas eu sempre descobri o que tinha de bacana na cidade para fazer com a minha filha. Se tinha um parque de diversão, se tinha um filme novo, se tinha uma coisa no museu. Aí eu falava assim, ó, então chegou sábado, nós vamos sair. Mas é o seguinte, a mamãe vai limpar a casa. Era só ela e a filha. Mamãe vai limpar a casa. Depois que eu limpar a casa, eu vou dormir. Tá aqui o seu lanchinho, ó. Comprei iogurte, a bolacha. Eu sempre comprava uma coisa que ela gostava. Enquanto eu durmo, você come seu lanchinho. Porque aí você vai ter uma mãe, ó, bacana e disposta pra gente ir pro parque de diversão. É uma coisa construída. Então, o que ela queria? E o que a filha queria? Não é? Então, mas a gente não tá parando para fazer esse questionamento. Para construir aquilo que a gente quer lá na frente. Eu não sei se vai dar certo. Eu não sei, não tem garantia, não tem manual, a gente acabou de falar. Mas se questionar um pouco sobre o que eu tô fazendo, que impacto tem, será que vai dar certo, será que é por aí? De trocar, de conversar com alguém, de procurar um apoio terapêutico. Eu não sei, mas isso que ele traz é exatamente o que a gente está precisando fazer. Agora me veio uma coisa, assim, uma pergunta. Quem é esse filho? Né? Porque é outra questão. Sim. Né? Sim. Eu tive, você também tem 2 filhos, eu tive 2 filhos. O meu mais velho é muito diferente. É um ser e outro é outro. É outro. E aí, se a gente vem, né, com não tem que ser assim, não tem que ser. Então, quem é essa criança? Qual é a demanda dessa criança? Como eu lido com essa criança? E com a outra? E com a outra? Então, o que deu certo numa não dá certo na outra. Como eu ajusto isso? Gente, é muito complexo. Sim, sim. E eu acho que essa é a tensão que vai seguir pela nossa... seguir pela vida inteira. E Mas isso eu- pelas organizações. Mas Sim. eu queria trazer uma questão que eu acho que, sei lá, se fosse uma frase do que nós estamos falando, é assim: eu não tenho poder nenhum sobre as outras, sobre o Sim. outro, mas tenho todo o poder sobre mim mesma. Uhum. E eu acho que isso está muito relacionado à questão do controle. Eu acho que essa questão, às vezes, de mãe tem uma coisa exagerada, que é como você pudesse ter o controle do seu filho a partir daquilo que você é e o que ele quer. Não, eu vejo assim, eu sei quem sou, gosto de mim, de preferência, como sou, tá? E nós vamos ter que construir uma relação de como ele é, Sim. Sim. independente daquilo que eu gostaria que ele fosse, ou do que eu fizesse. Porque tem horas que não tem nada a ver. Não, eu vou frustrar meu filho. Eu não vou jogar videogame com ele. Eu não gosto, você não sei. Vai frustrar e você não tem controle do que ele vai ser na Não vida dá, dele. Por não. mais que Sim. você cuide, que você Não, queira vou influenciar, Vou vou servir influenciar. de exemplo, mas não dá Ou pra... não, talvez ele não te Ele reconheça usa como como- exemplo. Talvez não, né? exatamente. Então, um exemplo eu acho- negativo eu pode acho ser. que toda a né? questão do lance de olhar para a mãe É. e tudo mais é É. um pouco de entender o outro. Sim. A empatia no sentido de você colocar. Mas do ponto de vista de você querer atender a expectativa, e aliás, eu acho que é uma luta em vão. Eu acho que é uma luta em vão. Não, é verdade. Você atender as tuas expectativas já é difícil. Imagina você atender a expectativa dos outros, dos teus filhos. É um peso muito grande. Eu queria só assim, né? Eu estava pensando, depois... Qual que me traz, né, hoje como mãe? Muito orgulho dos filhos que eu tenho e 2 comentários independentes do que um falou e o outro. Ele é professor e tem um olhar para a criança e uma sensibilidade em reconhecer o outro. Acho que veio muito de mim, que eu tenho essa capacidade de leitura, que eu Legal. brinco com a Regina, meu bem e meu mal, eu leio muito bem o ambiente e as pessoas. O outro, uma vez, que é mais racional, fez engenharia, falou assim, sabe, eu sempre fui excelente nas entrevistas, porque, mãe, você fazia teus processos, as perguntas, como você a postura, tudo, eu aprendi. E esse é meu diferencial nas empresas, como eu me porto, como eu falo e como eu valorizo o outro e respeito o outro. Para mim, eu falei, puta, já valeu a pena. Né? Legal. Mas sabendo que são os valores. Uma vez, muitos anos, né, Rê, eu falei, Rê, o importante são os valores da base. Ali, voltando até os 5, até os 10, mas até os 5 anos, os 7 anos, que valor? O que você passa? E aí você tem de confiar em si.
e Legal. deixa. Só eu não sei quanto... Bom, nós temos 5 minutos para a gente então concluir eu já esse fechei bate-papo aqui. Vamos lá para a rodada final aqui, Rê. Então, primeira, para a gente entender essa complexidade que é, né? Acho que esse ponto, né? Isso, o exercício nosso dessa troca, da gente ter essa capacidade de questionamento, né? Quando eu falo até de alinhamento de expectativa, eu deixar para o outro o que eu consigo e o que eu não consigo, né? Então, de poder, né, ter esse alinhamento para estar conjunto e estar inteiro naquilo que eu entrego. E a Patrícia trouxe uma coisa bacana, várias coisas, uma delas muito bacana, no sentido de que é legal ver minha mãe se realizando naquilo que ela faz. Isso tem um impacto muito forte, né? E isso traz uma força muito importante nas relações e até na ressignificação, na construção das relações. Sumaya sempre tem uma fala que é muito poderosa, né, por a nossa troca, né? Então, a mãe não olha o diário, o pai também não olha o diário, né? E a filha vai para a escola sem a fantasia. Que nasce uma mãe, nasce uma líder, porque traz na sua essência, né, este olhar para o outro, para estar com o outro, para se entregar para o outro. Então, a sua existência não está só apenas centrada em você, está centrada na relação e com o outro. Isso, né, por si só, é divino. A Rê, quando traz essa questão da filha e da neta, traz um olhar assim de como esse processo vai se construindo de forma que eu consiga realizar aquilo que eu quero sem me anular no mundo. E boa parte das frustrações que a gente vê no mundo corporativo, na vida, é de que há frustração porque eu me entreguei para o outro e não me entreguei para mim mesmo. E aí você acha que você está mais próximo, está mais distante do outro. Eu estou colocando uma visão, obviamente isso não coloca como uma verdade absoluta, nem tenho essa pretensão aqui, mas eu queria fazer uma rodada no final, né, para vocês com a seguinte pergunta. Para vocês, ser mãe queria que vocês respondessem, e depois eu volto para a Regina para fazer esse... Quem que pode responder primeiro? Para mim é a emoção total, né? Eu acho que é assim um aprendizado. É delicioso ser mãe, né? E a humanização, e a gente tem de buscar essa humanização nas famílias, nas empresas, tudo, e curtir esse momento único. Me entristece quando eu vejo gente, eu não quero ser mãe. Eu falo, como vai perder essa oportunidade que é riquíssima? Então, assim, sabe, eu acho que é um presente que a gente tem, é ser mãe, é aprender a se doar, a se desenvolver e amadurecer junto. Que aprendizado riquíssimo. Eu adoro. Sumaya, ser mãe Ai, que desafio responder essa frase. Eu estou no meio do caminho. Mas avião é um meio de transporte potente, não é? Não é? Sim. Um bichão daquele, pesado, levanta voo, carrega a gente. Tem profissionais, né? Tem comida lá dentro, tem um monte de coisa. E eu acho que ser mãe é construir esse avião em pleno voo, né? Porque, assim, essa velocidade, essa potência, mas nem todo mundo gosta do serviço, às vezes. Tem gente que acha que é mais caro ter classe A, classe B, 5 estrelas, poltrona isso, poltrona aquilo. Tem uma complexidade incrível, né? E eu não sei se eu sei responder essa pergunta não, porque eu estou no meio do caminho. Mas eu me sinto muito realizada em viver essa experiência. Mas eu não tenho vergonha de falar que às vezes eu me sinto muito cansada. A rotina é exaustiva porque a gente perde esse controle da agenda própria. A gente perde. A gente vai se reorganizando, a gente vai entendendo. E às vezes eu falo pro meu marido, eu vou deitar. Mas ainda não deu 8 horas da noite. Eu falei, mas hoje eu não parei um segundo e eu não tenho mais energia, porque senão daqui a pouco eu vou gritar com eles. E eu não quero, então eu já aprendi
Mamãe, você tá dormindo mesmo? Tô. Não vai jantar? Não. E é isso, é esse respeito que é muito importante. Mas eu acho que eu tô construindo. Eu espero que quando os meus chegarem com 30, pá, eu possa ter esse mesmo orgulho, sentir esse mesmo orgulho e ouvir coisas maravilhosas como você ouviu. E você? Para mim, é admirar, respeitar e amar o outro como ele é. Bom, Uau! agora, ser vó, eu quero saber como que ser vó é. Ser vó é você ser secundário da vida da criança. Rede de apoio. Ser vó é ser rede de apoio. Olha, não é a mesma coisa para minha mãe, viu? Eu vou deixar para Rê aqui também fazer um fechamento, depois só volto para mim aqui. Rê, considerações aqui para esse bate-papo gostoso que a gente teve. Não, é uma delícia. Na realidade, nós estamos há muito tempo juntas, mas acho que nunca tivemos uma conversa, né, sobre especificamente sobre esse do papel nosso, né, na nossa vida. Né, nós trazemos as questões muito relacionadas ao mundo, esse universo, todo esse processo, e aqui nós estamos abrindo nosso coração, né, publicamente, né? Vou colocar uma percepção aqui, né, desse momento, e eu fico olhando o quanto isso é rico no ambiente corporativo, uma roda de conversa como a gente fez aqui, desse sentimento de colocar, de dividir, de compartilhar, de poder crescer junto, da gente se ajudar. E a sensação que eu tenho é de que isso me parece que fez bem para vocês. Porque para mim fez bem ouvi-las e provavelmente para todos os nossos seguidores aqui também, né? Das nossas seguidoras, das mães e também dos filhos, dos pais, de poder ouvir, né, essas questões que vocês trazem, que é de uma complexidade e que a gente precisa aprender a lidar com essa complexidade que está na vida, está no mundo corporativo. A mensagem final, Sumaia, Patrícia e Regina. A mensagem final, porque é especial esse momento, e aí depois eu fecho. Eu tô tendo dificuldade aqui para fechar, porque tá gostoso. Quem tiver a mensagem final já pode... Se acolha, se ame, porque assim você vai acolher e amar o outro. E principalmente teus filhos. E o respeite como ele é, e não como você gostaria que ele fosse. Muito bem. Recentemente eu postei que as mães não precisam de autocuidado. Elas precisam ser cuidadas. E o meu recado para elas foi: permita-se, porque a gente não permite. A gente acha que tem que dar conta de tudo. A gente se sobrecarrega. E a gente se sobrecarrega porque desde pequena a gente brinca de boneca e acha que sabe fazer melhor, que a gente foi ensinada a fazer, né, a esse cuidado. E os homens sabem cuidar muito bem. Quando nosso segundo filho tinha 2 anos, eu entrei num avião e passei 15 dias nos Estados Unidos fazendo uma certificação internacional. E quem ficou com os nossos filhos foi o meu marido. E não a minha mãe, como todo mundo achava que... Como você não deixou os seus filhos com a sua mãe? Não, ficou com quem melhor cuidava deles, que era o meu marido, o pai dos meus filhos. Né? Então, permita-se ser cuidada, permita ser cuidada. Eu diria, seja quem você é e busque permanentemente o teu estado de ser, de realização e de felicidade. Uau! Muito, 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 muito agradecido. Obrigado, Sumaia, Patrícia, Regina, por esse momento, por essa troca, por esse compartilhamento de experiências com os nossos seguidores e seguidoras. E agradeço a você que está nos acompanhando. Compartilhe esse podcast com seus amigos, com suas amigas. E cada vez mais impulsione esse ser extraordinário e divino que você tem dentro de você. Muito obrigado, beijo no coração e até o próximo podcast. Valeu, até mais. Tchau, tchau.